O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando Jesus na sinagoga, começou a dizer: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunha a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo, faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizesse em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi enviado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos, levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós celebramos o 4º domingo do tempo comum e continuamos na linha daquilo que nós meditávamos na semana passada, quando a liturgia nos propôs a centralidade das Sagradas Escrituras, que precisa estar em nossa vida como realidade primeira e fundamental, capaz de transformar a nossa história. Hoje nos é apresentado de maneira bastante intensa o destino do profeta, a missão que lhe é confiada, não como o encargo que se assume ao longo da vida, mas como realidade que Deus comunica ao seu coração, comunica a sua vida. Na leitura do profeta Jeremias, nós vemos esse dado vocacional fundamental. Não é Jeremias que escolhe ser profeta, é Deus que o escolhe para o profetismo. Ele coloca uma palavra fundamental, uma palavra forte para o povo da época. Tal como Neemias na semana passada, hoje também o livro de Jeremias, ele se insere num contexto de reconstrução. Aqui nós estamos no século VII, e eles haviam passado por 2 reis bastante idólatras, Manassés e Amon, que fizeram daquele povo, daquela região, um local de muita idolatria, que perverteu os planos e os caminhos do Senhor. E nesse contexto no qual Jeremias está profetizando, até aparece, tem um rei Josias, que foi um rei que tentou extirpar essa idolatria do meio do povo, colocando a centralidade no templo. Mas vocês imaginam, num contexto marcado por idolatria, por um povo que desviou o coração do Senhor, é difícil a profecia aí. É por isso que o Senhor afirma a vocação do profeta, alguém que Ele escolheu para estar ali, e se apresenta como o defensor do profeta, nos ensinando algo fundamental. Em nossas vidas, a última palavra é sempre de Deus, a primeira também, mas a última é sempre a fundamental, aquela que fecha. É Deus quem diz a última palavra sobre aquilo que acontece em nossa história. E esse ideal de profecia se concretiza plenamente na figura de Jesus, na pessoa de Jesus. Na semana passada nós vimos que o Senhor na sinagoga abre o livro do profeta Isaías, lê o trecho messiânico
e se apresenta como concretizador daquela palavra. Hoje o povo se escandaliza com o que ele disse. O povo sempre esperou o Messias. Haja visto o tanto de sofrimento que esse povo experimentou ao longo de seu percurso. No entanto, quando apareceu o Messias e se apresentou como tal, o povo não se identificou, porque era um Messias diferente daquilo que eles esperavam. Não era um Messias poderoso, glorioso, não era um Messias político, mas era alguém que trouxe, como dizia a semana passada, uma libertação integral, que não se fechou num grupo, mas tal como a cena liturgia de hoje, se dirigiu a todos, de maneira pontual, apresentando um caminho. Tanto que é relatado, não é? Episódios da vida de Elias e Eliseu, que na tradição do povo de Deus, na tradição profética, são os únicos profetas taumaturgos, ou seja, profetas que fizeram milagres e que, portanto, sempre contaram com o auxílio de Deus como respaldo para a sua ação. E o Senhor se apresenta na linha dessa tradição, e como profeta que sabe o seu destino e sabe por que está profetizando. Eu acho muito interessante o texto de hoje. Eles levam o Senhor até o alto do precipício com a intenção de atirá-lo, e simplesmente o Senhor, passando entre eles, segue o seu caminho. Quanto falta em nós, em nossa vida, essa certeza da missão, essa certeza do que Deus espera de nós. Talvez a grande crise do nosso mundo de hoje seja uma crise de sentido, de saber por que se está no mundo. Mesmo entre nós cristãos, católicos, que frequentamos a liturgia, que frequentamos os sacramentos, não basta uma frequência passiva, momentânea. É preciso que tenhamos consciência da nossa missão. Hoje a ênfase foi no profetismo, em Jesus, que é o profeta por excelência. No entanto, quando falamos de profeta, nós sempre lembramos uma figura, não é? Muito distante da nossa. E tem uma conceituação muito equivocada de profeta. A gente imagina que profeta é quem adivinha as coisas, né? Na verdade, o profeta é aquele que fala da parte de Deus. No entanto, pelo batismo, todos nós recebemos 3 realidades essenciais. Todos somos profetas, sacerdotes e reis. Participamos do profetismo de Cristo, do seu reinado e do seu sacerdócio comum, e eu também do sacerdócio ministerial. Mas hoje o Senhor nos convida a olharmos como profetas, como aqueles que anunciam. E como eu dizia, aquele que é profeta que anuncia, tem que saber por que está anunciando, tem que saber para onde vai. O profeta é alguém que fala de Deus, mas olhando lá na frente, porque tem a visão interior espiritual das coisas. Todos nós somos convidados a não ser pessoas simplesmente otimistas, mas pessoas que, como cristãos e que se reconhecem como profetas, sempre anunciam um caminho. É tão bom na vida, não é? Quando temos pessoas que nos apresentam caminhos, que nos apresentam soluções, que nos apresentam que existe uma realidade para além das circunstâncias da vida. Essa é a grande missão que nós temos. O problema é que, diferente de Jesus, nós nos esquecemos de aprofundar nossa missão pessoal, e muitas vezes, quando somos levados ao precipício, é capaz até de nos deixar nos jogar, porque não temos convicção. Sofremos por aquilo que o povo pensa de nós, sofremos pelas opiniões alheias, porque não temos a certeza da missão, e isso nós precisamos fundamentar em nossa vida. Nós nos preocupamos muito em responder a expectativa dos outros. Parou para pensar já? Fica triste porque fulano cicrano não gostou de você, ou não acolheu você. É evidente, você tem que colaborar para que o povo não goste de você.
mas tem que pelo menos ter consistência. Nós temos que ter princípios que não se percam que não se perdem em nenhum momento. O que importa não é o que se pensa da gente, a maneira como se olha. Até porque se olhar na nossa vida, a maior parte do sofrimento, das dificuldades acontece no interior nosso, ninguém sabe o que acontece. A palavra que importa é a palavra de Deus, uma palavra que nos dá sentido. Evidente que essa palavra nos envia a ser profecia onde nós estamos, mas tem que, acima de tudo, fundamentar nossa identidade interior. Nós precisamos ser pessoas que caminham em direção daquilo que Deus quer de nós, apesar de todas as situações. Nós temos construído uma geração muito fraca, pouco consistente. Percebeu que o Senhor hoje é negado pelos familiares e por aqueles que eram próximos dele? E nem por isso ele ficou triste, não. E passando entre eles, seguiu o seu caminho. Nós precisamos ter muito claro o que Deus espera de nós, para que consigamos concretizar em nossa vida. A vida não é uma sucessão de acontecimentos desconectados, submetidos ao acaso das circunstâncias, onde nós vamos vivendo, tateando as coisas. Não. A vida é uma missão. Deus nos confiou essa graça de compreender a vida como um local onde nós nos realizamos e somos sinal de amor. É por isso que a segunda leitura vai apresentar o amor não como algo estático. São Paulo apresenta o amor como um caminho. O amor não é uma realidade que simplesmente se dá e se recebe, mas um caminho que se trilha e que se aprofunda, que se intensifica e que exige sempre mais respostas. E a vida sempre vai exigir essas respostas de nós. O amor é próprio de quem é maduro. O imaturo não consegue amar. O imaturo consegue até um ponto, porque é movido pelos sentimentos, pelas paixões. Mas o amor exige maturidade, porque o amor está intimamente relacionado com escolha e decisão. Nós temos que nos decidir por Deus. Um exemplo simples, eu ouço muito nos atendimentos: ah, padre, tem vezes que não tenho vontade de rezar, eu não rezo. Ah, não dá vontade, eu vou rezar o terço, eu já durmo, eu nem tenho que rezar uma Ave Maria. E quando eu não tenho vontade, eu não rezo. Se nós formos medir nossa vida a partir de satisfação, vontade, sentir-se bem, fazer só o que gostamos, nós jamais conseguiremos ir longe na vida de virtude e na vida espiritual. O que mais falta em nós hoje é constância. Constância na experiência de fé. Mas para que se tenha uma constância bem determinada, é preciso que se saiba por que se está no mundo. Se nós olharmos para nós hoje e não saber por que nós estamos aqui, é motivo para nos preocupar, porque nós vamos deixar que a vida nos arraste até chegar lá no final e vamos continuar mendigando atenção, mendigando afeto. Não é para isso que Deus nos criou. Nós precisamos trilhar esse caminho de amor segundo toda essa descrição que São Paulo nos apresenta. O amor é uma realidade de constante doação. Eu costumo usar sempre o exemplo dos casais. Já pensou se fosse parar nos sentimentos, nos momentos de dificuldade? Não casa, não. O amor é uma decisão constante, cotidiana, pelo outro. É você olhar o outro e falar: eu me decido por você. Em tudo tem que ter amor, tem que ter decisão. Não tem como abraçar as duas coisas. Nós precisamos ser gente decidida. Isso em todas as escolhas da vida. Ser decidido como o Senhor, que sabia o porquê da sua profecia e não abriu mão dela. Por isso que essa liturgia de hoje nos ajude
a fundamentar a nossa experiência pessoal do Senhor e a termos cada vez mais clareza do que o Senhor espera de nós. Que nós possamos não nos contentar com um pouco, não responder à vida a partir da expectativa de outros e terceiros, mas ter uma medida alta da vida. Medir a vida a partir de Deus, o que Deus espera de mim, o que Deus quer de mim como cristão, porque senão viveremos uma existência pequenininha, medíocre, e não é o que Deus espera de nós. O Senhor quer que nós trilhamos esse caminho profundo e envolvente do amor em nossas vidas. Por isso, no instante desse silêncio, feche seus olhos, abaixe sua cabeça e peça ao Senhor a graça de viver a experiência fundamental do amor de Deus em sua vida.